O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que nos próximos 3 meses o governo fará 3 ou 4 grandes privatizações, mas não quis adiantar quais empresas serão vendidas. O tema de hoje é: em pouco mais de 1 ano e meio, o governo Bolsonaro tem sido tímido na política de privatizações? Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado criminalista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Marcelo. Agora, excepcionalmente, sem o doutor, já que ele solicitou. Boa noite ao espectador da CNN. Então, começamos com você, Marcelo. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite a todas e todos. Eu suspeito, Mona Lisa, que a fala do ministro Paulo Guedes nos indica uma tentativa do governo de burlar uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu vou explicar a razão pela qual eu tenho essa suspeita. Há mais ou menos 1 ano, o Supremo Tribunal Federal julgou um pedido liminar na ADI 5624, reafirmando que a venda de empresas estatais precisa de autorização do Congresso e de licitação. No mesmo julgamento, e por maioria de votos, o Supremo entendeu que as empresas subsidiárias estatais, ou seja, aquelas que ficam abaixo das matrizes, que são as donas das subsidiárias, estariam sujeitas a um procedimento simplificado de venda. Não precisam de autorização do Congresso, só precisam de licitação. O que a Petrobras, então, fez sob esta gestão? Anunciou ao mercado que fatiaria os seus ativos de refino, as refinarias Landulfo Alves e a refinaria do Paraná, a Repar, para subsidiárias e venderia esses ativos estratégicos. Esse movimento da Petrobras está atualmente sendo discutido no Supremo e o Congresso afirmou na semana passada, por meio de petição, que essa estratégia seria uma verdadeira fraude da decisão. Como não poderia vender a própria Petrobras, ela estaria sendo desmontada em várias subsidiadas criadas com o único fim, que seria vender esses ativos para fazer a venda dessas empresas. Fraude escancarada e o que no direito administrativo a gente chama de desvio de finalidade. O governo faz uma coisa, mas na realidade ele está tentando dar um chapéu nas regras do jogo. E por que eu suspeito que a fala do ministro Guedes vá na mesma direção, na direção da fraude? Primeiro, porque é praticamente impossível que em 3 meses o governo consiga autorização do Congresso para a venda de uma matriz e no tempo restante realize uma complexa licitação. Isso me faz pensar que quando o ministro Guedes fala de privatizações nos próximos 3 meses, ele esteja falando de privatizações de empresas subsidiárias. Até aí não teria nada de legal. Mas por que o mistério e a completa ausência de transparência sobre quais seriam essas empresas a serem privatizadas? Ora, privatizações são complexas, podem ser boas, ruins, a depender do setor. Mas ninguém vai discordar de mim quando eu afirmo que para a privatização funcionar, a empresa privatizada precisa de fortíssima regulação que é feita pelo próprio Estado. É por isso que se o ministro Paulo Guedes estivesse tentando privatizar estatais subsidiárias sem fraude e sem tentativa de dar um jeitinho, ele daria total transparência sobre quais empresas estava falando. Permitiria o debate público, inclusive, sobre o tema. Aquela privatização vai ser boa ou ruim? Que mecanismos regulatórios e de controle vão ser criados? O debate público me parece essencial para se tentar fazer com que qualquer privatização seja positiva. O sigilo, a falta de transparência me permitem suspeitar que o ministro Paulo Guedes quer, com esse mistério todo, e para usar as palavras do próprio Congresso na petição que enviou ao Supremo, ele quer justamente manter esse mistério para fraudar as regras hoje vigentes. Eu faço aqui uma previsão e eu sinceramente espero estar errado. Nos próximos dias ou semanas, para conseguir cumprir com sua meta de realizar 3 ou 4 privatizações nos próximos 3 meses, empresas estatais matrizes farão um movimento de vender os seus ativos para subsidiárias criadas com essa finalidade específica, para dando um verdadeiro chapéu em nossas leis e em nossa Constituição, ele poder vender empresas estatais sem qualquer controle. Não espantaria. Afinal, se tem alguma coisa que esse governo odeia, é controle, não é mesmo? Bom debate a nós, Caio. Lá então, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Debate, né? Bom, retomando a pergunta, né? O governo ele é tímido em relação às privatizações? A resposta é não. Não se trata de um problema de timidez, mas de uma questão estrutural, de um Estado que foi todo desenhado, todo aparelhado para engordar, mas nunca para emagrecer. Na sua burocracia, a gente pode falar que o Brasil é um gordo convicto.
E esse é o governo mais vocal e mais atuante da história nacional em relação a essa pauta. A começar por um Ministério da Economia estelar, capitaneado por um liberal convicto, né, o senhor Paulo Guedes, aqui já citado. E aqui cumpre fazer uma digressão para distinguir o liberal convicto do liberal por contingência, por circunstância, né? O liberalismo dessa gestão, do neoliberalismo tucano, lá nos anos 90. Né? Então, embora tenha gerado um saldo indiscutivelmente positivo para a economia nacional, a última grande experiência de privatizações no Brasil, sob o governo Fernando Henrique Cardoso, veio acompanhada de muitas suspeitas de corrupção e de formação de oligopólios. Né? E também veio desacompanhada de outras medidas liberais essenciais para a saúde fiscal e financeira do país. Não à toa, tanto no tucanato quanto no lulopetismo, o gasto público explodiu, sem que houvesse uma contrapartida social a contento para o pagador de impostos e para a população mais vulnerável. O Estado cresceu, a máquina pública inchou, a folha de pagamento se estendeu, mas os serviços essenciais, segurança, saúde, educação, continuaram muito aquém do mínimo necessário para garantir a dignidade do cidadão brasileiro. Enfim, as medidas neoliberais dos anos 90, elas não refletiam uma real convicção política nesse modelo, até porque a matriz ideológica do PSDB e do PT era muito similar, derivada do socialismo e marcada pelo intervencionismo estatal, pela hiperregulamentação e pelo engessamento trabalhista. Na verdade, as privatizações eram necessárias para adequar aí a economia brasileira às diretrizes do Consenso de Washington, que ainda no final dos anos 80 estabeleceu as recomendações e as diretrizes para que os países emergentes, né, todos eles atolados em déficit fiscal e com dívidas financeiras, acessassem os fundos internacionais, especialmente o FMI. Portanto, o nosso neoliberalismo tropicalizado não foi uma experiência genuinamente liberal. Uma situação bem diferente da atual conjuntura, né, quando nós olhamos para esse governo de turno. Vamos lembrar que, embora o PIB de 2019 tenha crescido aí sim de forma tímida, né, foi 1,1%, as despesas do governo retraíram quase 0,5%. Ou seja, não foi o gasto estatal que puxou, que alavancou a economia. Foi o crescimento, por exemplo, de 2,2% em investimento produtivo. Foi o aumento de quase 2% no consumo das famílias brasileiras. Isso é mérito do setor privado. E mérito de um governo que reduziu pastas ministeriais, congelou contratações, passou um pente fino em benefícios, né, e detectou aí fraudes da Seguridade Social, extinguiu por decreto mais de 20 mil cargos, funções comissionadas e gratificações. Aqui sim, dentro de uma convicção liberal, comprometida com a austeridade fiscal, cortando na própria carne, inclusive. Então, concluída aí essa digressão, vamos voltar às privatizações. O ministro Paulo Guedes, ele escalou para a chefia, eu tenho até que consultar o nome, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, um dos mais bem-sucedidos empreendedores do Brasil, que é o senhor Salim Matta, também de DNA liberal. Mas o desafio da privatização ele vai muito além das convicções econômicas dos altos quadros do governo. Porque é como eu disse lá na abertura da minha fala, privatizar é uma odisseia burocrática. Na largada, a estatal ela precisa constar, num primeiro momento, do PPI, né, que é o Programa de Parceria de Investimento, para depois ser incluída no PND, Programa Nacional de Desestatização. Tem caso que é necessário um projeto de lei, então, óbvio, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República, só para a estatal voltar a integrar o PND. Acho que esse é o caso da Eletrobras. Ou mesmo um PL anterior para autorizar a quebra de monopólio. Esse é o caso dos Correios, né? Aquela estatal que consegue a proeza de ter reserva do mercado postal e ainda assim dá prejuízo. Eu juro para vocês que tem estatal que precisa de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para ser oferecida ao setor privado. Fora que o processo depende da anuência ou da colaboração de pelo menos 2 secretarias especiais do Ministério Setorial, né? Além, óbvio, do Ministério da Economia, do Conjur, do BNDES, do TCU. Ou seja, a desestatização ela depende não apenas da vontade política do Poder Executivo, mas também do Congresso e de toda uma gama de órgãos públicos que tem que operar de forma muito alinhada, muito articulada, né? Talvez por isso o tempo médio para a privatização de uma estatal, que já consta do Programa Nacional de Desestatização, é de inacreditáveis 43 meses. E esse governo tem o quê? 18 meses completos? Bom, ao longo do debate, eu vou expor alguns números animadores da privatização sob a gestão Matta, Guedes, Bolsonaro, tanto em resultados financeiros como em medidas importantes de combate à corrupção nas estatais. Mas eu peço que o espectador considere esses números sempre tendo em conta uma burocracia que é inimiga
do progresso econômico.